Então, agora eu vou explicar sobre o domínio das funções. E a primeira parte vai ser falando sobre raiz quadrada. Então, eu vou explicar o que acontece quando uma transformação que vai acontecer é uma raiz quadrada. As perguntas de domínio são para saber que números que podem entrar aqui dentro para sofrerem a transformação. Então, eu vou colocar alguns números aqui que eu quero colocar, que eu vou escolher agora para colocar aqui dentro, e aí eles vão sofrer a transformação raiz quadrada. E aí vamos ver se todos que eu escolher vão funcionar. Então, eu vou escolher os números 9, 16 e menos 4. Menos 25 também. Tá bom. Então, a transformação é tirar a raiz quadrada. Então, eu vou começar tirando a raiz quadrada de 9. Bom, para tirar a raiz quadrada, eu preciso quebrar esse número em dois números iguais. Então, são dois números iguais que, quando multiplicados, dão 9. E aí, nesse caso, a resposta é 3. Porque são dois números iguais, e se eu fizer 3 vezes 3, dá 9. Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. E aí, eu espero que isso tenha feito sentido. Então, eu vou colocar 3 aqui. Aí, o próximo é a raiz de 16. Eu vou de novo quebrar o número em dois números iguais, que quando eu multiplico dá 16. E aí, isso você tem que meio que decorar, né? Porque é tabuada. E eu sei que 4 vezes 4 dá 16. Então, mais 4, eu já vou colocar o mais aqui na frente. Não precisa, mas é só para ficar mais fácil de entender. Mais 4 vezes mais 4, que são números positivos, isso vai dar mais 16. E então a raiz quadrada de mais 16 é mais 4. Aí eu vou colocar o 4 aqui. Agora, o que acontece quando eu for começar a trabalhar com números negativos? Eu não vou conseguir tirar a raiz quadrada. Por quê? Porque não tem nenhum número que eu posso quebrar o menos 4 que vai fazer com que eu consiga esse valor de volta. Então, você poderia pensar que a resposta é menos 2 e menos 2. Só que quando eu faço menos 2 vezes menos 2, a resposta dá mais 4. Porque negativo com negativo dá positivo. Então, você pode ficar tentando, mas não vai ter nenhuma coisa que você possa multiplicar que vai dar valor negativo. Porque sempre você tem que multiplicar dois valores iguais. Então, ou os dois vão ser dois negativos, ou os dois vão ser dois positivos. Não tem como você multiplicar, tipo, menos 2 com mais 2. Porque aí já não é mais. Você não tá mais quebrando em partes iguais, né? Está quebrando em partes diferentes. Então, se você quebrar em partes positivas, você vai ter um valor positivo, e se você quebrar em partes negativas, você também vai ter um valor positivo. Então, não tem como tirar o de menos 4. Raiz de menos 4. E também não vai ter como tirar a raiz de menos 25, porque é um número negativo. Só vai ter quando aqui na frente for mais. Então, vou fazer um exemplo com funções para a gente poder descobrir qual é o domínio que pode entrar nas funções. Então, nesse caso, aqui não podem entrar números negativos. A gente descobriu que nesse domínio não pode
ser negativo. Porque aí não dá certo. Ah, e a pergunta é: pode ser zero? Esqueci de falar do zero. Sim, pode ser zero. Por quê? Vou colocar o zero aqui. Eu tenho que quebrar o zero em dois números iguais que dão zero. E a resposta é zero. Porque zero vezes zero é igual a zero. Então, a raiz quadrada de zero é zero. Então, o zero vira zero. É isso. Então, agora eu vou passar o exemplo, né? Com função, para gente ver melhor como apareceria num exercício. Então, vai ser o exemplo bem simples, que é f de x é igual a raiz de x. Bom, quando a gente está se perguntando do domínio, a gente está se perguntando que números podem sofrer transformação, ou seja, que números podem ser x. Que números podem ser x. Que números que eu posso colocar. E a gente acabou de ver que x não pode ser negativo. Deixa eu escrever melhor. X não pode ser negativo. Por quê? Porque não tem como tirar a raiz de um número negativo. Então, quando a gente está se perguntando qual é o domínio dessa função, a gente está vendo que três coisas. Primeiro, que x pode ser igual a zero, porque zero não é um número nem positivo nem negativo, e ele só não pode ser negativo. E a gente viu que o zero funciona. A gente viu que o x pode ser maior que zero, ou seja, pode ser 1, 2, 3, 4, né? Mais 1, mais 2. E o x não pode ser menor que zero. Não pode ser menos 1, menos 2, menos 3. Não pode. Então, dentre essas três alternativas, eu tenho que o x ele só pode ser ou igual a zero ou maior que zero. Ele não tem como ser menor que zero. E isso vem a notação que o x ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, toda vez que eu tiver um exercício com a raiz quadrada, o número que eu for colocar aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Porque senão ele vai ser um número negativo. E essa é a resposta, na verdade. X é maior ou igual a zero. Só que eu tenho que escrever isso na notação de resposta. Então, sempre na hora de escrever a resposta, eu tenho que pensar, bom, se o x é maior ou igual a zero, o que ele pode ser? Bom, primeiro ele pode ser zero. Daí pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 e pode ser qualquer número maior que zero até ir crescendo cada vez mais até o infinito. Então, aí depois que você pensou, o que isso representa, você pode escrever a resposta. Então, é que o domínio de x ele começa no zero. Você vai primeiro escrever onde ele começa, no zero, e termina no infinito, que é onde a gente viu que vai acabar, entre aspas, né? Só que o zero eu tenho como nomear, eu tenho como segurar. Como que eu posso explicar? O zero ele está incluso na resposta. E eu consigo dizer zero. Então aqui eu deixo o parênteses fechado. É um parênteses quadrado assim, que você tem que colocar.
Só que o infinito, eu não tenho como dizer que número que é, porque ele fica cada vez maior, é uma coisa que é cada vez maior. Então eu não consigo segurar ele na resposta. Então eu faço parênteses para fora, assim, porque eu não consigo abraçar, né, o infinito. Então, sempre que você vir infinito, você tem que deixar esse parênteses quadrado aberto. E em funções a gente usa esse parênteses quadrado mesmo, na hora de colocar a resposta. Então, se tiver assim, infinito, menos infinito, que é o infinito para o outro lado, você sempre tem que deixar os parênteses abertos assim. E agora eu vou passar então um segundo exemplo. Espero que tenha feito sentido. Vou apagar aqui e vou passar uma segunda função, que é parecido. Bom, então o segundo exemplo vai ser assim. F de x é igual a raiz de x menos 8. Bom, o que a gente estava vendo é que não tem como a raiz ser de um número negativo. Então, isso aqui não pode ser negativo. Essa parte aqui não pode ser negativo. Então, eu sei, né, que x menos 8 pode ser zero, que a gente viu, e x menos 8 pode ser também maior que zero, só não pode ser menor que zero. Então, isso vai dar na notação que x menos 8 tem que ser maior ou igual a zero. E aí, isso está em uma forma de uma inequação, né? E para resolver é como se aqui tivesse o igual, não muda nada, só muda o símbolo que está no meio. Então, para resolver, eu passo. É ruim falar assim, mas eu passo o 8 para lá, né? E aí fica x maior ou igual mais 8, que ele fica positivo quando vai do outro lado. E então, essa aqui é a resposta, que x tem que ser maior ou igual a 8. E aí você, antes de escrever a resposta, você pensa, bom, se ele é maior ou igual a 8, ele pode ser 8, 9, 10, 11, 12 e ir crescendo, né? Até o infinito. Então, na resposta, eu vou colocar que o domínio de x é igual, começa no 8 e termina no infinito. Então, coloco 8, infinito. No 8 eu fecho parênteses, mas no infinito não. E aí, é isso. E aí, vamos ver se realmente tudo bem ser 8, tudo bem ser 9, mas não tá tudo bem ser 7. Por exemplo. Bom, a gente tem raiz de x menos 8. Se for 8, a gente vai ter raiz de 8 menos 8, que é igual a raiz de 0, que é igual a 0. Então, tudo bem. Se for 9, 9 menos 8 vai dar 1. Então, sempre vai dar um número positivo. 1. Se for 10, se fosse 10, daria 2. Enfim. E aí, a raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Só que se eu colocar, por exemplo, 7, aí já vai começar a ficar menor que o 8, né? Então, 7 menos 8 não tem como tirar 8 de 7. Então, vai ficar menos 1 mesmo. E aí, isso aqui não dá certo. Então, realmente, a resposta ela tá certa. E é tudo que é maior que 8. Ou igual a 8. Maior ou igual.